o que a gente fez foi testar testar o DeepSeek fazendo algumas perguntas assim um pouco capciosas do ponto de vista chinês, né? Perguntamos sobre a questão com Taiwan, a independência de Taiwan, perguntamos algumas coisas que o governo chinês, que são algumas questões controversas, e a plataforma responde e depois apaga essa resposta e diz, isso está além do meu escopo, vamos falar de outra coisa e tal. Fiz um teste parecido com o GPT e as respostas, né, perguntando coisas sobre política americana, e as respostas estão todas lá. Mas eu queria justamente saber de vocês, do que já leram e devem ter testado também essas ferramentas, o quanto o DeepSeek é realmente uma inteligência artificial eficiente e traz respostas profundas. Algumas pessoas com quem eu falei disseram que é maravilhoso, gente que estuda, por exemplo, matemática, e as perguntas ele responde, tem um raciocínio ótimo. Outras pessoas já dizem que não, que tudo tem viés e que as respostas são rasas, mas depende muito do assunto, né, no qual a gente tenta se aprofundar. Eu queria saber de vocês, assim, na comparação com outras IAs, o quanto o DeepSeek é realmente bom ou melhor, ou não, todos têm seus defeitos, todos têm suas falhas. Nesse ponto, o próprio artigo do DeepSeek, eles colocam ali uma série a gente chama de benchmarks, né? Que seriam como provas que a gente aplica a esses modelos para conseguir avaliar eles, quão bem eles são em uma determinada tarefa. Então, por exemplo, a gente tem um benchmark, que é o benchmark da parte de matemática universitária, por exemplo. Então, a gente tem uma série de questões, pergunta para o modelo responde. O que o DeepSeek ele traz é um modelo que ele consegue, na maioria desses benchmarks, ou chegar no mesmo nível do que seria o O1, que é o último modelo da OpenAI, ou até mesmo conseguir passar esse modelo, ser melhor do que ele. Por esses benchmarks, ou seja, por essa análise que ela é mais quantitativa, a gente pode dizer que o modelo ele é tão competitivo, se não melhor, do que o próprio O1. Tá? Nos termos de vieses, esse modelo ele tem uma barreira, digamos assim, que é uma barreira muito clara na questão de temáticas, enfim, referentes à China. Imagino eu que isso seja um pós-processamento que se faz, ou seja, o modelo gera a resposta e depois a gente lida com ela. Não é um processo anormal, um processo trivial, por assim dizer. Até mesmo a gente tem o costume de fazer um processo antes e um processo posterior a essas entradas que o usuário envia, né? Anteriormente, no caso do OpenAI, o próprio chat GPT tinha respostas. Por exemplo, se eu perguntava para ele como é que eu fazia uma bomba caseira, por exemplo, ele ia lá e ele respondia sem barreira nenhuma. São processos de adaptação que, enfim, depois eles foram consertando. Todo modelo vai ter vieses. O que depende é o quanto que a empresa consegue remediar esses vieses. Pela parte da OpenAI, o que acaba preocupando em partes é que eu não tenho como explorar estes vieses. Eu não tenho como saber quais são, para quais direções eles vão, então a gente fica à mercê da empresa para conseguir colocar essas barreiras. É um caso diferente do DeepSeek. Por ele ser um modelo aberto, eu posso, por exemplo, ir atrás e experimentar, olha, referente a questões, enfim, de sexualidade, como é que esse modelo lida? Questões referentes à religiosidade, como é que esse modelo lida? Tem vieses para cá? Não tem. Então, querendo ou não, eu consigo abrir esse modelo e fazer esses experimentos, conseguir analisar esses vieses dele de uma maneira mais aberta. Então, por um certo ponto de vista, ele tem essas barreiras bem limitadas pela própria empresa, só que pelo outro lado, qualquer usuário pode ir atrás de ele mesmo explorar como é que esse modelo se comporta. Se eu rodar ele na minha máquina, ele não vai ter essas mesmas barreiras que a empresa coloca por conta da API. Então, eu poderia ver essas respostas completas dele. Então, é uma questão de todo mundo vai ter vieses. O que é mais vantajoso, principalmente do ponto de vista de pesquisa e até mesmo de usuário, é que a gente tenha acesso e investigue. Porque no final ele se torna algo, pelo menos, de conhecimento geral e todos podem ter acesso e a gente pode ir incrementando esse mesmo modelo. Mas a gente pode dizer que à medida que a ferramenta se populariza e mais gente usa, esses vieses tendem a se diluir de alguma maneira? Diluir não exatamente. Porque para a gente diluir, por assim dizer, esses vieses, a gente precisaria alterar o modelo. Então aí é meio complicado. O que acontece, que foi o caso do próprio GPT e que também é o caso do DALL-E, que é o modelo deles de visão, por exemplo. As pessoas vão comentando sobre esses problemas e a própria empresa vai colocando essas restrições no modelo. O próprio caso do DALL-E, quando a gente gerava imagens inicialmente, se eu pedisse imagens de um CEO, por exemplo, ele sempre iria gerar um conjunto de homens brancos, de meia idade, de terno. Bom, a OpenAI percebeu isso. Hoje em dia, ele já gera com uma certa amostragem mais interessante. E isso não são necessariamente treinos do modelo.
Isso aí são alguns ajustes que a gente faz anteriormente para fornecer as informações, colocar. Atualmente, talvez seja do próprio modelo, talvez eles já tenham corrigido isso no modelo em si. Mas são algumas restrições que a gente vai corrigindo por fora, sem alterar o modelo. Por quê? Alterar o modelo é muito custoso. Então, a gente sempre prefere alternativas que não envolvem alterar o modelo. Custoso demorado, custoso investimento. Em todos os casos possíveis de custoso, tá? Esses modelos, eles requerem uma quantidade de GPU muito grande. Então, placa de vídeo, né? Quem joga, geralmente, usa ali, RTX alguma coisa, GTX, enfim. Essas placas de vídeo, enfim, as empresas, elas acabam tendo em quantidades, assim, inimagináveis, né? São salas com GPUs e os modelos ficam alocados nessas GPUs, né? A gente precisa delas por conta do processamento, que é um processamento que a gente consegue otimizar por meio desses recursos. Mas, no final, mesmo uma empresa dessa, com toneladas de GPU, acaba demorando dias, se não meses, para treinar o modelo. Então, custoso nesse quesito. É custoso em todos os aspectos possíveis que a gente possa ainda imaginar de ser algo custoso em termos computacionais. Por falar em... Não, só para, perdão. E o Parra falou uma coisa assim que é interessante de pensar, porque eu vi um meme muito bom esse fim de semana, que é a baleia da DeepSeek falando assim: eu não aguento mais que você pesquisa, que você pergunta para mim sobre Tiananmen, tá bom, 800, você já perguntou 857 mil vezes, então assim, vai ler o livro, sai daqui, eu não vou te responder para a baleia possessa, assim, tipo, foi muito bom o contraponto. Mas aí tem isso que o Parraga falou, assim, tudo depende muito de como que daí aqui tem uma outra parte, não só o penso, mas como é que eu alimento esses modelos, porque a gente vê muito uma disputa por eu preciso de conteúdo, preciso de conteúdo. Eu preciso de livros, vídeos, filmes, fotos. Eu preciso de coisa para treinar esses modelos. Eu preciso de coisa para treinar. Se eu estou mandando isso enviesado, é óbvio que ele vai ser enviesado. Tem uma pesquisa clássica assim, que sempre se fazia, era essa aí que o Parraga falou, pedir foto de CEO, pedir foto de... A gente fez uma vez com uma bolsista, como é que é? Era foto de um trabalhador bem-sucedido. Isso mesmo que a worker, que é uma palavra em inglês que ela é neutra, óbvio que dava um cara de terno e gravata. O professor Roberto Titz, que é o nosso colega da FAMECOS, que também tem umas pesquisas lá na Politécnica, com o pessoal do Da Vinci, pesquisou sobre o Rio. Então, o Rio de Janeiro era sempre a mesma visão. Copacabana, Corcovado, tipo assim, você reforça esses modelos. Então, assim, o que eu estou alimentando também? Aí isso o Parraga falou, depende da gente ser cada vez mais específico e ir mudando o modelo. E uma coisa que é interessante também para pensar, o GPT também dá umas escorregadas bonitas. Eu já vi gente tendo resposta com o GPT, você vai puxando, vai conversando com o GPT, chega num ponto que conforme a conversa vai, o GPT diz que não teve ditadura no Brasil. Então assim, oi? Porque aí vale lembrar, de onde é que o GPT não só está tirando isso, está tirando de locais na internet que ele consegue acessar, e aí também a gente volta um passão para trás. Como é que, por exemplo, Google funcionava? Coisas que são mais vistas, logo, portanto, são páginas com uma qualidade melhor, o PageRank do Google. Peraí um pouquinho, aí a gente começou a ver, daí o problema, o Google começou a colocar outras estratégias para, então se um site grande te linka para você, eu entendo que você é melhor no rolê, então, peraí, você é uma fonte relevante, eu vou te priorizar na hora de fazer a resposta. A gente começa a notar que também, sobretudo o Gemini, que está ali quando a gente pesquisa no Google agora, eu nem quero, mas já vem ali o Gemini já compondo uma resposta para mim, a gente já começa a ver que acontece coisas para cá. Que eu começo a pegar fontes que eu digo assim, mas onde é que ele tirou isso? Foi semana retrasada, eu fui pesquisar, eu precisava para um livro, coisa nada a ver, mas que explica muita coisa. Eu precisava de... eu pedi para o GPT, me dê 10 plantas típicas do Brasil, alguma coisa nessa linha. O GPT veio e usou, não sei se foi o GPT, acho que foi o GPT, que ele acabou usando como fonte alguma página de internet que era de uma floricultura, alguma coisa assim. Então saiu uma coisa, eu queria Brasil, mas aconteceu uma coisa que, por exemplo, não valorizou tanto o Nordeste. E eu precisava de uma coisa que fosse para todo o Brasil. Então, assim, os outros modelos também dão rateada. Desculpa usar nossa frase bem Galdéria, assim, os outros modelos também vão ratear. Óbvio, é que o Parraga falou. E aí também tem um componente da comunidade
expor e colocar isso, e ressaltar isso. Olha, aqui deu rachada, olha, aqui tá sendo saúde. Aqui está fazendo isso, aqui tá colocando desse jeito. A gente também tem esse... Eu sei que eu pareço meio Quixote olhando para o moinho de vento e reclamando, ô moinho de vento! Mas a gente tem que fazer essas sinalizações de dizer assim, olha, aqui tem problema, aqui tem outro problema. Isso vai... Isso mesmo que a Niparraga falou, tem o tempo da ferramenta, mas também tem o nosso tempo de humano de aprender isso também.